Desde criança nós aprendemos que Deus castiga, né? Não faz tal coisa que Deus castiga. Ó, menino, para de brigar com tua mãe, senão Deus castiga. Não vou falar sobre religião, tá? Um pensamento só. Eu lembro que no seminário eu tive uma palavra e um estudo, um pensamento do pastor Claudenir, da segunda igreja batista de Jacupiranga, e ele disse assim que a igreja ela está querendo dar respostas a perguntas que o mundo não nos faz, né? E dentro dessa ideia ele exemplificou muito bem um fato que aconteceu lá na sua igreja. O jovem, junto com os outros, foram para um retiro de carnaval. Era o primeiro retiro de carnaval daqueles jovens na praia. E foram e tal. E no último dia, depois da última refeição, eles tiveram a ideia, vamos para a praia, nos banhar, a hora que a gente volta rapidinho, dá um mergulho e já volta e a gente vai embora. As coisas já estavam tudo prontas, tal. Quem já participou de retiro sabe como que é. E eles foram. Na saída, aconteceu que esse jovem, o baterista da igreja, um menino muito querido por todos e tal, que não dava problema e tal, acabou falecendo. Evidentemente que o corpo foi velado na igreja, e aí os espirituais começaram a responder perguntas da mãe. E a mãe perguntava para quem chegava, desesperada, lógico, com a morte do filho, olha, por que Deus fez isso? Por que Deus fez isso? E tal. Por que Deus permitiu que isso acontecesse com meu filho? E as respostas, que eu tenho certeza que você já ouviu, as mais cretinas possíveis. Deus, ele tinha um plano na morte do seu filho. Olha, porque Deus, ele permitiu que isso acontecesse para que alguém se convertesse. Chega então o pastor Claudenir e a mãe, mais do que normal, faz a mesma pergunta para o pastor. Qual é a resposta do pastor? Não sei, irmã. Pode ser que Deus nunca nos responda porque Ele permitiu que isso acontecesse com seu filho. E eu entendi a ideia dele e concordei com o seu pensamento. Gente, ver um apóstolo, que eu sou totalmente contra esses títulos, né? Escrever, pegar uma foto daquela tragédia que aconteceu em Santa Maria, Rio Grande do Sul, aqueles corpos todos expostos no ginásio, sangue saindo pelo nariz, todos machucados, uns sem camisa, outros sem calça, e escrever embaixo, né? Deus está falando conosco, acorda Brasil, pois Deus está falando através de tragédias. Subentende-se que aquele Deus que nós aprendemos atrás, que castiga, que faz isso, aquilo, outro, matou 231 pessoas inocentes para que o Brasil se converta. No mínimo, essa afirmação, ela é demoníaca. Né? Por quê? Gente, nós não estamos mais vivendo a lei mosaica, a lei do olho por olho, dente por dente. Se Deus ainda pesa a mão nos outros, faz isso, aquilo, outro, mas então, por que não, a hora que uma mulher ela é pega em adultério, por que ela não é colocada no meio da rua, na frente da igreja, e ela não é apedrejada pelos irmãos? Se um filho for pego roubando, olho por olho, dente por dente, por que não coloca ele então no meio da praça e não decepa uma das mãos dele? Umas coisas tão absurdas que a gente acaba vendo os espirituais falando, fazendo, que, olha, é por isso que cada vez mais o cristianismo protestante está caindo no descrédito. Perdeu-se aquela ideia de que servir a Deus é algo bom, é algo legal, porque antes eu vivia uma vida assim, e Deus mudou e Deus transformou a minha vida. Mas não é mais assim. A partir do momento que eu aceito Jesus, mas na verdade não é aceitar Jesus, a partir do momento que eu passo a frequentar uma igreja, eu tenho um grupo de pessoas que começam a me avaliar, isso não oficialmente, extraoficialmente, se as minhas condutas são adequadas para que eu possa conviver no meio do grupo. Se eu estou fumando, se eu estou bebendo,
se eu estou tendo relação sexual, porque aí fala que é prostituição, né? O cara transou com a mulher, com a namorada, é prostituição. Prostituição é um cacete. Prostituição é aquele um que pega o corpo e se vende. Isso aí é prostituição. Isso aí é prostituição. Se o cara tem relação sexual com a namorada dele, isso aqui, eu sei que vão cair de pau em cima de mim. Eu estou falando o que eu penso, aquilo que eu acredito. Né? E aí, então coloca essas coisas. Olha, o fulano ele não se converteu, porque ele ainda faz isso. Então essas pessoas então viraram deuses sobre a vida dos outros. Porque se nem Deus não nos julga, o que Jesus fala? As suas atitudes é que vão te julgar. Deus nos dá, gente, o livre-arbítrio. Eu tenho um caminho, tenho dois caminhos. Eu escolho qual o caminho que eu vou seguir. Por que mudou? Por que agora é o pastor que tem que falar, não, você vai casar com fulano, você tem que largar do namorado porque ele não está mais frequentando a igreja, você tem que largar dela por causa disso, daquilo outro. Por que essas coisas mudaram? Você está em 1 Pinóquio, capítulo 3, versículo 2. Pessoas quererem exercer autoridade sobre a nossa vida. Não, olha, porque a autoridade ela é bíblica e não sei o que lá. É bíblica o cacete, gente. Quem tem autoridade sobre a minha vida é Deus. E eu assumo os meus erros, as minhas responsabilidades. Agora, querer colocar Deus dentro de uma caixinha feita por mãos humanas e querer que as pessoas sigam o mesmo modelo e o mesmo padrão, e se elas saírem desse modelo, e se elas saírem desse padrão, Deus vai castigar, Deus vai matar o filho, Deus vai matar não sei quem, o carro vai bater, a casa vai pegar fogo, vai ter divórcio e não sei o que. Isso é demoníaco. Isso é um absurdo. Para não dizer outras coisas piores. Por isso que eu falo que algumas igrejas em Tanabi, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasil, mundo, estão se tornando, na verdade são verdadeiras fábricas de desviados. Porque é mais importante eu prestar contas daquilo que eu sou na aparência do que aquilo de fato eu penso ou eu sinto. Agora eu sou bom, eu vou para o céu, porque eu canto no louvor, porque eu não vou na boate, porque eu não faço isso, eu não faço aquilo outro e tal. Agora não é pecado ir para o Face e ficar falando mal da vida dos outros? Não é pecado ficar postando indireta para querer atingir A, B, C ou D? Não é pecado ficar cuidando da vida do A, B, do C e ficar avaliando se ele está santificado ou não? Olha, porque isso aí atrapalha a santificação. Gente, deixa de ser cretino, porque a palavra santificado significa apenas separado. Então, se eu não convivo no meio político, eu sou separado do grupo. Sou santo, separado. O pastor Dominus, ele, num artigo muito bacana, ele disse o seguinte, que o protestantismo hoje ele precisa passar por uma reforma. E realmente precisa. Porque o que está sendo ensinado hoje é que se eu dizimo, se eu oferto, se eu faço isso, está tudo bem, está tudo tranquilo. E não venham querer dizer e nem escrever recado aqui embaixo falando que não é, porque vocês sabem que é assim sim. Se eu dizimo, se eu oferto, não, então eu vou para o céu, então está tudo certo, isso, aquilo, outro. Gente, fico imaginando uma mãe, um pai, que perdeu o seu filho, e ele pega e vai lá e abre o Face do filho, e para poder ver as mensagens dos amigos, e ele mexendo, aparece a imagem do filho dele, exposto no chão, morto, coisa que nem ele viu, porque a maioria dos caixões, ou todos os caixões, foram lacrados, tá? E ele então vê essa foto, e embaixo na foto escrito assim, porque ele vai entender desse jeito, porque é isso que a imagem está dizendo, a frase está dizendo. Olha, seu filho morreu, foi para o inferno, porque Deus quis para que alguém se convertesse. Por isso que cada vez mais as pessoas estão se afastando, estão deixando de acreditar em Deus. Porque a aparência ela está se tornando mais importante do que o que está aqui dentro. Chegou-se a um tal ponto de que a gente presta mais contas a líderes espirituais do que propriamente aos nossos pais, a nossa família, a Deus. E isso precisa mudar. Agora, um apóstolo escrever que Deus matou
231 jovens inocentes. Inocente não é porque não tem pecado não, o palhaço. Inocente porque não sabia que ia morrer, não sabia o que estava acontecendo ali naquela situação. Porque quem nos julga não é você não, é Deus. E são as nossas atitudes, como eu disse no começo desse vlog. Então, esses 231, eles vão para o inferno. Porque, olha, alguém precisava ter falado de Jesus para eles, isso, aquilo. Tem muita gente achando que vai para o céu, mas vai para o céu da boca da onça. E eu tenho certeza que veremos muitos espíritas, muitos umbandistas, muita gente do candomblé no céu e muito crente que cuida da vida dos outros, que só sabe falar, só sabe viver de aparência e só sabe ficar fuxicando nos quintos dos infernos. O que eu quero finalizar e dizer de tudo isso é que o que essas famílias precisam é do que aquilo que o pastor Cadu fez. Teve uma outra pastora também que fez, não lembro o nome dela agora, pedindo oração por aqueles pais, por aquelas mães, aquela situação terrível que eles estavam vivendo, para que Deus pudesse confortá-los. Assim como os espíritas fizeram suas preces, assim como o pessoal da Umbanda fez, se bem que eu não conheço Umbanda, e cada um na sua religião, cada um no seu entendimento, parou um pouco para poder analisar. Agora querer pegar uma tragédia dessa, que abalou o Brasil, que enlutou o Brasil, e querer forçar pessoas a aceitarem Jesus, isso é demoníaco. Falo mais uma vez. Um abraço, galera. Desculpa aí por esse fica a dica mais pesado, mas era isso que eu estava precisando falar. E eu acho que a ideia está aí, está lançada. Vamos discutir, vamos debater. Deixa o anônimo de lado, faz como eu, coloca teu nome embaixo, né? E vamos discutir essa ideia, que eu acho que, penso, é isso que nós estamos precisando. Deixar de condenar os outros e olhar para nós, para as nossas atitudes. Acho que isso é o mais importante. O celular balançou aí um pouco, mas não tem problema. Abração, até a próxima.